a galera aqui falando que o babão é cutião. O babão não é cutião, não. Ó, tá vendo aqui o pescoço dele aí, ó. Mostra aí, mostra, babão. As gatas aí, ó. Todo chupado de gata aí, ó. É, o cara pensa que o babão não é pegador, vocês estão enganados do babão. Vai no de noite, rapaz. Vai direto, apanha de noite. Sabe nem que é uma menina bonita, nunca viu. Ah, rapaz, aí, ó, viu? Ó, viu? Ei, Netinho. Nunca viu. Rapaz, agora se essa boca minha quer encostar de boca de mulher, Agora eu só... dou meu cu pro jumento maior. Tu vai dar. Você tá Foi uma aposta. Tá vendo aí? Se tu quiser. Se tu chegar com você, bonita, que eu te dou 500 reais. Se eu trouxer uma benefício, tu não der, mas Tu beijar na boca grande. Rapaz, o babão é namorador, pô, o babão. Se ele chegar com uma mulher aqui bonita aqui, eu dou 500 reais pra tu. Agora se tu não der os 500, não, der não, tu tem que me dar os 500. Tem que dar os 500 pro homem. Agora tu tem que beijar na boca da mulher. Eu não pegar, eu te dou 1000. Oi, já é 10 mil pra